Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da quinta semana do PET de Matemática. A primeira questão diz: determine o capital e o montante que rende a juros simples R$ 288,00 aplicado por 6 meses a uma taxa de 0,6% ao mês, tá? Então a gente está falando aqui de juros simples. Então a equação do juros simples é o seguinte, ó: J, valor dos juros, né, o dinheiro ganho, C, capital utilizado, I, taxa de juros simples, e o T vai ser o tempo, tá? Para o nosso problema aqui, pessoal, o J, né, o valor dos juros, R$ 288,00, tá? O capital, eu não sei, eu preciso calcular. O tempo é por 6 meses, né? E a taxa de juros simples foi de 0,6%. Então, isso significa 0,6 dividido por 100. Isso dá 0,006, certo? E o montante a gente também precisa calcular, que vai ser os juros gerados mais o capital inicial. Aplicando então os valores na fórmula, nós temos o seguinte aqui, ó: o J, 288, o C a gente precisa calcular, o T, 6 meses, e o I vai ser 0,006, tá certo? Então, ó, 6 vezes 0,006 dá 0,036, tá? Então, 288 é igual a 0,036C. Então, isso implica que 0,036C é igual a 288, tá? E agora a gente precisa isolar o C. Então, o C vai ser simplesmente 288 dividido por 0,036, tá certo? Então, ó, lembrando, esse 0,036 estava aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Quando a gente divide aqui, a gente obtém 8.000, tá certo? Então, R$ 8.000 foi o capital inicial utilizado, ok? E agora a gente precisa calcular o montante. Então, o montante é simplesmente o capital inicial mais os juros gerados nesse período, tá? Então, eu só somo 8.000 com os 288 de juros, né? E a gente obtém R$ 8.288. Na questão de número 2, nós temos: determine o montante gerado por um capital de R$ 8.000 aplicado por 6 meses a uma taxa de 0,6% ao mês. Percebam que aqui não foi falado se são juros simples ou compostos. Mas como a gente está falando de aplicação aqui, né? Então, montante gerado por um capital aplicado por 6 meses, tá? Então, a gente vai considerar que é juros compostos, né? Juros sobre juros, ok? Então, a equação que a gente usa aqui já não é aquela do problema 1. É uma outra equação, essa daqui, ó. Então, o montante é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais I elevado a T, em que I vai ser a taxa de juros compostos agora, tá? Então, nesse caso aqui, o montante a gente precisa calcular, né? O capital inicial aqui é de R$ 8.000, a taxa de juros é de 0,6%, tá? Por cento, né, quer dizer por 100. Então, é 0,6 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,006, tá? E o tempo aqui é de 6 meses, tá? Isso é importante, pessoal, que a taxa de juros esteja, né, na mesma unidade do tempo, tá? Então, aqui é ao mês e aqui são meses, tá? Se aqui tivesse ao mês e aqui tivesse em anos, a gente teria que fazer a conversão, tá? Mas como aqui é meses e aqui é ao mês, então tá tudo correto. Ok? Então, agora a gente só aplica esses valores nessa equação, tá? O montante a gente não sabe, vai precisar calcular. O capital inicial, 8.000, né, vezes 1 mais o I. O I aqui vai ser 0,006 elevado ao tempo, né? O tempo aqui é de 6 meses, tá certo? Então, 1 mais 0,006 dá 1,006. Tudo isso elevado à sexta potência, correto? Então, a gente usando uma calculadora, tá? A gente obtém, ó, que 1,006 elevado à sexta potência dá esse número aqui, tá certo? Quando a gente multiplica por 8.000, a gente obtém aproximadamente R$ 8.292,35, tá certo? Então, o montante gerado depois, né, de 6 meses, quando a gente aplica um capital de R$ 8.000 a uma taxa de juros compostos de 0,6% ao mês, né, é de R$ 8.292,35, ok? Na terceira questão, nós temos o seguinte: determine o capital que deve ser aplicado a juros compostos para se obter um montante de R$ 8.271 durante 6 meses
a uma taxa de juros de 0,6% ao mês, tá? Então, o problema é parecido, né, com o problema anterior, só que agora, em vez da gente procurar o montante, a gente vai procurar qual é o capital. A gente já tem um montante e quer encontrar qual foi o capital inicial que a gente investiu, certo? Então, olha só, a equação é a mesma, montante igual a capital inicial vezes 1 mais i elevado a t, tá? Então, o montante aqui é de R$ 8.271. O capital inicial a gente não sabe, a gente precisa calcular. A taxa de juros é de 0,6% ou 0,006 e o tempo é de 6 meses, tá? Quando a gente aplica na fórmula, o M é 8.271, o C a gente ainda não sabe, vai procurar, o I 0,006 e o tempo 6, tá? Então, fazendo as contas aqui, nós temos 1 mais 0,006 dá 1,006. Elevando 1,006 à sexta potência, a gente encontra esse valor aqui, ó, 1,03 e um monte de números, tá? Eu fiz isso aqui na calculadora, tá? A gente espera que também vocês façam na calculadora, ok? Se 8.271 é igual a esse número, então esse número é igual a 8.271. E a gente precisa, então, isolar o valor de C, né? Que é o capital inicial que a gente precisa calcular, tá? Então, esse número aqui que está multiplicando o C, né? Vai passar para o outro lado dividindo, tá certo? Então, vai ficar 8.271 dividido por esse número aqui, 1,03 e por aí vai, tá? Então, quando a gente faz essa divisão, a gente encontra aproximadamente R$ 7.979,40, tá? Então, esse foi o capital inicial aplicado.